Fala galera, nessa aula eu vou falar um pouco sobre frameworks, sobre Django, sobre Python no contexto da programação web e sobre a preparação do ambiente Django, como é que ela é feita, por que ela é necessária. São 5 slides, mas é importante, o conteúdo aqui é importante, ok? Para isso, para começar, eu vou comparar um pouco o PHP com o Python. Se você não programa em PHP, não tem problema, você vai entender o que eu estou falando. No PHP, a gente consegue simplesmente inserindo o PHP dentro do HTML. Olha um exemplo disso. Aqui eu tenho um HTML, está aqui o cabeçalho com título, está aqui o corpo do meu HTML. E aqui dentro, olha só, eu tenho o PHP inserido, um eco oi mundo. É a forma que a gente fala oi mundo no PHP. Oi mundo é a primeira coisa que a gente faz quase sempre em tudo na programação, né? No Python não é possível simplesmente inserindo o Python dentro do HTML. Isso é uma pergunta muito comum. Às vezes perguntam, poxa, eu consigo, como é que eu faço para colocar lá um oi mundo no meio do HTML? Não dá. No Python a gente não sai simplesmente colocando o código Python dentro do HTML. Para poder programar com Python para a web, a gente utiliza um framework. Existem dois frameworks muito conhecidos. Existem outros, mas esses são os mais conhecidos, o Django e o Flask. Nesse curso a gente vai falar sobre o Django, ok? Então vamos entender um pouco sobre esse negócio de framework web. Eu falei a palavra framework, o que é isso, né? Um framework web é um conjunto de componentes que auxiliam a criação do site. E aí você pode perguntar, poxa, existe um framework em PHP? Ou PHP eu vou lá e começo a inserir código no meio e está tudo certo? Bom, no PHP você tem frameworks, mas você também tem a possibilidade de simplesmente inserindo o seu código do zero ali no meio do HTML. No Python não. No Python você precisa de um framework web, o Django, o Flask ou outro. Qual é a vantagem de eu usar um framework? A vantagem de eu usar um framework é o ganho de produtividade. Então, pensa no PHP, por exemplo. Se você está programando no PHP, você pode construir lá do zero e fazendo código em cima de código, tudo do zero, bonitinho, mas isso demora para ser feito, dá muito trabalho. Tem coisas que já são feitas quase sempre, então você vai ficar refazendo do zero o tempo inteiro. Aí existem frameworks que já tem boa parte dessas coisas prontas, pelo menos semi-prontas aí para você conseguir usar e adaptar como quer. Certo? Você ganha produtividade. No Python, por si só, você é obrigado a usar um framework, né? Então já existe um ganho de produtividade muito grande por programar com o Python, certo? Qual é a desvantagem de utilizar um framework? Quando a gente está aprendendo um framework, a trabalhar com um framework, seja em Python, seja em PHP, pode parecer abstrato e bem chato, porque não é simplesmente inserindo código e já começar programando, colocando um monte de informação ali já no seu layout. Não é assim. Você precisa entender a organização do framework, como é que ele funciona. Isso é chato, isso é maçante, certo? Mas é o começo. Depois que você aprende, você passa por essa fase, você tem um ganho grande de produtividade. Essa é a grande vantagem. No Python não é uma escolha. Para programar com Python para web, você precisa utilizar um framework. E aí, querendo ou não, você vai passar por essa desvantagem, que é ter que aprender como é que é a organização do framework. A gente está usando o Django, então a gente vai aprender como é que é a organização do framework Django, certo? Nesse lance das desvantagens, fica chato, porque lembra que a gente viu no PHP, aqui no slide anterior, que para colocar um oi mundo, era simplesmente colocar aqui um eco oi mundo no meio do HTML. Na questão, quando eu estou usando um framework, não. Então, um oi mundo, em geral, ele não é na primeira aula que a gente aprende. Porque assim, no PHP, em geral, a primeira aula é a instalação do Apache e outras coisas, enfim. E depois já vem uma segunda aula que é um oi mundo, é esse eco olá mundo, certo? No Python, como a gente está usando um framework, o Django no caso, não é simplesmente na primeira aula chegar lá e colocar um oi mundo, ou na segunda aula. Tem uma coisa que antecede, que é o entendimento da organização, ou pelo menos a instalação do ambiente, a preparação do ambiente, ok? A gente precisa então preparar o ambiente do Django, ou do framework que você estiver usando, no caso o Django, antes de sair fazendo o site. Então assim, nesse caso, o Django é o framework que a gente escolheu e a gente vai fazer sites utilizando o Django. É isso, tudo bem?
Então, como é que funciona a preparação do ambiente? Deixa eu te contextualizar com relação a esse negócio do Virtual Env, que aparece essa pergunta também bastante. Nos grupos que eu frequento, muita gente pergunta, poxa, o que é isso de Virtual Env? Por que eu uso? Então, vamos lá, deixa eu tentar contextualizar. Imagina que a gente está desenvolvendo um site em 2018. Quando esse vídeo está sendo produzido, hoje é 2018, ok? Então, a gente está em 2018 e o Django está em certa versão. E vou supor que no meu site eu também uso algumas bibliotecas. E elas estão em algumas versões também, tudo bem? Numa versão atual aí, de 2018. Só que imagina que em 2019 a gente resolve desenvolver outro site. Só que algumas bibliotecas, inclusive o próprio framework Django, provavelmente foram atualizadas. Então, pensa que se as bibliotecas e o Django estavam numa versão lá em 2018, elas devem ter sido atualizadas e em 2019 elas vão estar em outra versão, tudo bem? E o que pode acontecer? Nessa nova versão, se a gente simplesmente atualizar, que é o que acontece normalmente, quando sai uma versão nova de uma biblioteca, a gente vai lá e atualiza, é isso que acontece, né? Então pode acontecer de quando a gente atualizar, essa nova versão ter alguns métodos diferentes, ou métodos, funções terem mudado de nome, ou os módulos e classes terem sido alteradas, rearranjadas dentro da estrutura, das suas bibliotecas, enfim. Isso pode ter acontecido. Essas mudanças, elas podem gerar problemas no site antigo, certo? Então, a gente precisa de uma solução para isso. E qual que é a solução? A solução é isolar o ambiente do site. E o que significa isolar o ambiente do site? Isolar o ambiente do site significa basicamente eu ter uma pasta de bibliotecas, que é a Site Packages, e um executável do Python, para cada um dos nossos projetos, para cada um dos nossos sites. Então, basicamente, cada um dos nossos sites, cada um dos nossos projetos vão ter uma pasta Site Package só para ele e um Python.exe só para ele, tudo bem? A gente está isolando o ambiente desse projeto. E aí quando a gente atualizar uma biblioteca dentro desse ambiente isolado, a gente está atualizando só naquele ambiente. Os demais ambientes para os outros projetos não são atualizados. Tudo bem? E aí a gente acaba com um problema de, putz, o site antigo estava com uma certa versão e agora eu estou atualizando as versões das bibliotecas do framework Django e aí mudou tudo e deu problema, deu pau no site. Então aqui, nesse caso, a gente teve um ganho, né? Isolou o ambiente. É isso. A gente pode atualizar só naquele ambiente daquele projeto, certo? Sem comprometer os demais projetos. E quem é que faz isso? A biblioteca Virtual Env. Então, é importante que você saiba isso, que a biblioteca Virtual Env é responsável por criar ambientes virtuais isolados para a gente. Então, é com a Virtual Env que eu vou criar, com a biblioteca Virtual Env que eu vou criar um ambiente Python isolado para o projeto 1. É com a Virtual Env que eu vou criar um ambiente isolado para o projeto 2. É com Virtual Env que eu vou criar um ambiente isolado para o projeto 3 e por aí vai. Beleza? Além disso, a gente precisa preparar o servidor Django. Então, dado que eu já tenho o ambiente isolado para aquele projeto, eu preciso instalar o servidor Django ou mandar rodar o servidor Django. Vamos entender um pouquinho isso. Não basta só o Django estar instalado. Eu preciso que o servidor funcione. Vamos entender por quê. Quando a gente está programando em PHP, a gente tem que primeiro instalar um servidor chamado Apache. Para poder testar o nosso site localmente, beleza? Quando eu estou usando Python com o Django não exige que eu baixe nenhum servidor que nem o Apache, beleza? Já vem um servidor próprio do Django com ele, um servidor de teste, próprio de fábrica, assim, vem com Django. É o servidor Django. Eu não preciso estar com o servidor Django ligado quando eu estiver programando com Django, programando com Python lá para a web, usando o Django. Eu não preciso estar com o servidor ligado, o servidor não é para isso. Mas quando eu for testar, quando eu for no navegador abrir o meu site para verificar como ele está ficando, eu preciso do Django ligado, do servidor Django ligado. Então olha só, eu não preciso do servidor Django ligado para programar com Django. Mas eu preciso do servidor Django ligado quando eu for visualizar a página no navegador. Deu para entender? Então, eu estou lá programando, eu não preciso do servidor Django ligado. Na hora que eu for testar o que eu estou programando
verificando lá no navegador como é que está ficando meu site, aí eu preciso ligar o servidor Django. Depois eu posso desligar e não tem problema nenhum. Tudo bem? Na internet, só uma coisa importante a ser falada. Na internet, quando a gente coloca o site no ar, vai ficar com um endereço do tipo www.meusite.com, né? Claro, pode ser .com.br, enfim, como você quiser, .co.uk, não importa. Quando eu estou fazendo localmente, quando a gente está produzindo o site, a gente não coloca na internet direto, a gente faz no nosso computador. Localmente, o endereço é esse, 127.0.0.1, na porta 8000, esse 2.8000. Então decora aí. Se você quiser verificar como está ficando o seu site, você vai acessar 127.0.0.1 na porta 8000, lá no navegador mesmo. Em vez de você digitar www.meusite.com, você vai digitar 127.0.0.1 na porta 8000. Decora isso, beleza? Em resumo aí, galera. Antes de sair colocando o Olá Mundo e desenvolvendo o site, a gente precisa preparar o ambiente Django. E essa parte é chata, é maçante, mas é importante. É importante que você aprenda e saiba o que está fazendo, beleza? Bom, como é que começa isso? A gente vai na pasta do projeto, a gente vai ver na prática isso acontecendo, tá? Nas próximas aulas. Isso aqui é uma aula teórica, mas esses comandos aqui, a ordem com que as coisas acontecem, é bom que você tenha anotado, que você decore mesmo, tá? Então, ó, na pasta do projeto, a gente vai digitar isso no terminal, no CMD. Python-m, virtualenv, venv. Deixa eu contar o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou falando Python, execute a biblioteca virtualenv, criando um ambiente virtual na pasta que eu estou, chamada de venv. Pessoal, esse venv é só o nome que eu estou dando para o ambiente virtual daquele projeto. Se eu fosse criar num outro projeto, eu poderia dar um outro nome ou o mesmo nome, não importa. Mas o ambiente virtual, ou seja, lembra que é ambiente virtual? É uma pasta site packages e um python.exe só para aquele projeto. Então eu estou chamando esse ambiente virtual de venv. Poderia chamar de batatinha se eu quisesse, em vez de venv. Tudo bem? Essa parte que eu coloquei aí destacada é só um nome. Você pode colocar o nome que você quiser. Em geral a gente chama de venv, virtual env, tudo bem? Um ambiente virtual, mas como você quiser, tá? Então, depois de criado o ambiente virtual, você precisa falar para o seu computador que você está ativando esse Python. Não adianta só o Python virtual lá, o Python daquele projeto está criado. Você precisa ativar esse projeto, certo? Esse ambiente. Como é que você faz isso? Você não criou a pasta do ambiente virtual chamado venv, então você vai até a pasta scripts dentro dessa pasta venv e você vai no CMD digitar activate. O activate é ative o ambiente virtual que eu estou aqui que está nessa pasta. Tudo bem? Você vai ver que vai aparecer no seu CMD o nome do ambiente entre parênteses, já de cara falando que o ambiente está ativado. Talvez você não tenha compreendido aqui porque você não está visualizando, mas na aula seguinte, que é uma aula prática, você vai ver como é que isso fica. É importante que você entenda também que se eu fosse na mesma pasta e digitasse deactivate, eu estaria desativando o ambiente virtual, ou seja, as modificações não seriam mais nesse ambiente, certo? Eu poderia também simplesmente fechar o CMD, fechar o terminal, sem precisar dar o deactivate, beleza? E na pasta do projeto com o ambiente virtual ativado, então você tem que ativar o ambiente, na pasta do projeto você vai criar o projeto de fato Django. Como? Executando esse comando, Django admin, start project, nome do seu site. Beleza? É isso então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos na próxima aula então, ver na prática como é que eu preparo esse ambiente e como é que eu dou esses comandos. Mas tentem decorar e entender como que são esses comandos aí que eu passei. Beleza?